Fala, nação corintiana, desde já, ó, deixa muito like, se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, gente, eu tava assistindo, eu fui assistir, fui pro quarto pra descansar tudo, e aí eu fiquei pensando assim, vou assistir alguma coisa de reprise. E aí eu fui assistir a rodada Fox. Aí eu tava olhando assim, que estavam falando sobre a convocação da seleção brasileira, e nisso estavam falando sobre o Vinícius. Aí eu disse, o Vinícius que jogou no Flamengo, é um menino novo. Tá bom, ele tá jogando no Real Madrid. Aí eles falaram do Rodrigo, que jogou também que jogou no Santos. E também é menino novo. Aí sabe quando você fica assistindo, você diz assim, tá aí um tema interessante pro Corinthians. Eu não consigo entender, honestamente, eu queria que alguém me explicasse. Por que o Corinthians não consegue colocar menino novo para jogar ou no Real Madrid, ou no Barcelona, ou no Juventus? Não consegue ele já sair do Corinthians para ir direto para um time grande da Europa. E eu até agora estou tentando entender por quê. Por causa que assim, todos os caras que saíram do Corinthians, praticamente, de repente, se vocês souberem, vocês me recordam. Entendeu? Não renderam no time assim de muita expressão. E eu não consigo entender por que se nós somos campeões, o maior campeão da Copinha dos Juniores, não consigo entender. Se nós conseguimos, o Corinthians é o que ganha mais título na Copinha dos moleque, da categoria de base. E por que a gente não consegue colocar os caras em time grande? Não consegue. Eles não conseguem chegar lá no Real Madrid, no Barcelona, no Juventus, na Inter de Milão, no Milan, Manchester City, United, Liverpool. Por que o Corinthians não consegue? Por que não consegue? E por coincidência ou não, o Corinthians vai jogar quarta-feira contra o Santos. E o Santos consegue levar os jogadores dele para esses times. E que os jogadores conseguem desenvolver o futebol nesses times. Vamos ver. Eu só vou citar, ó, Robinho saiu novo e foi para onde? O Real Madrid. Esse Rodrigo saiu do Santos e foi para onde? O Real Madrid. Neymar saiu do Santos e foi para onde? O Barcelona. O Flamengo. O Vinícius saiu do Flamengo e já foi direto pro Real Madrid. Como é o nome do outro lá? O Paquetá. Paquetá saiu da categoria de base do Flamengo. Foi para onde? Foi pro Milan.
O Pato saiu do Internacional e foi pro Milan. E por que que o Corinthians não consegue? O Ronaldo, fenômeno, saiu, já foi logo para um time grande. Por que que o Corinthians não consegue? Por que que o Corinthians não consegue colocar jogador em time grande? E olha, e eles vendem bem. Todos esses times que eu citei vendem bem os jogadores. Por que que o Corinthians não consegue vender os meninos da base para esses times e não vende bem? Quando chega na Europa, o jogador não joga. Não joga. Não joga. Vendemos o Carlos Augusto agora pro Monza. O que é o Monza? O que é o Monza? É um time europeu? É um time europeu. Mas não é um time que está na Primeira Liga. Que está no, sabe, dos times grandes que a gente conhece. O Milan, o Barcelona, o Real Madrid, o Juventus, o Inter de Milão, o Liverpool, o Bayern de Munique, Manchester United e City. A gente não consegue. A gente só consegue vender os jogadores para os times intermediários. Não estou dizendo que o Benfica possa ser. Mas o Benfica, o Pedrinho tá jogando lá? Não tá. Não desenvolveu. Não desenvolveu porque ainda tá nessa embrólio aí, que recebe, não recebe, e não sei. E talvez o Gabriel, o Jorge Jesus tem bronca com Guiar e tal, porque é aquela história. O treinador não chamou, aí se o outro chamou, mandou contratar ele e no final das contas ficou emperrado. Vamos tirar o Pedrinho, no caso. Por que que os outros... A gente é campeão maior da Copinha e por que que não conseguimos vender jogadores para time grande? Alguém consegue me explicar isso? E quando os caras chegam, não desenvolvem. O Paulinho foi uma exceção. Tá? E até porque o Paulinho não foi da nossa categoria de base. Então o Paulinho é uma coisa fora da curva, tá? Veio pro Corinthians, jogou no Corinthians, mas não foi da categoria de base do Corinthians. O Maicon, por acaso. O Maicon, que jogou no Barcelona. Ele foi lá no Barcelona e não rendeu. E foi vendido. Ah, não vai longe, o Palmeiras. O Palmeiras vendeu o Gabriel Jesus pro Manchester City. E tá até hoje lá jogando, como titular. Por que que o Corinthians não consegue fazer isso? Por que que o Corinthians não aproveita os meninos da base? Tá sendo uma exceção agora. O Corinthians tá matando o cachorro a grito. Aí colocou o treinador da base, os jogadores da base, uma exceção. Mas por que que a gente só vende para time intermediário? Por que que a gente não consegue vender já direto para um time grande? Alguém consegue me explicar isso? A gente só vende para time do Portugal. Como é o nome? Ah, Jesus,
tava com ele agora, que jogou no Porto. Um zagueiro que jogou lá jogou no Corinthians e agora foi pro Porto e agora já está em outro time. O Felipe. Será que o Felipe não tinha condições de vender para um time grande? O Pedrinho é uma das maiores joias que a gente tem, que tinha, né? Porque vendemos. Não dava para vender para um Real Madrid, um Barcelona? Por que que nós não conseguimos vender para esses times? Presidência, diretoria, me explica. Por quê? Se a gente é o maior campeão da Copinha. Eu não consigo entender. Bom, gente, o vídeo vai ficar longo. Se inscreve no canal, ative o sininho, dá like. Eu me chamo Zizal Amaral. Eu estava estava assistindo televisão e eu comecei a ver os jogadores Vinícius, Rodrigo. Aí começo a lembrar que teve o Neymar, teve o Gabriel Jesus, que teve o Robinho. Todos esses caras saíram dos times principais de time paulista, o Alexandre Pato, que saiu do Rio Grande do Sul e foi vendido para um time grande. E por que que o Corinthians não consegue fazer isso? Eu não consigo. Me deu uma puta de uma raiva disso agora. Bom, gente, se inscreve no canal, ative o sininho. Primeiro inscreve no canal, ative o sininho. Você ativando o sininho, você vai dar o like para reforçar que você quer receber os meus vídeos. Bom, gente, vai Corinthians. Nossa, é até desanimador de pensar nisso. Da raiva.